Vamos entrar com a doutora Egnalda, vamos lá? Então, boa tarde, doutora Egnalda. Está me ouvindo bem? Boa tarde, doutora. Deixa ela ativar o microfone primeiro, né? Que ela ainda deve ter ido buscar o fone de ouvido, né? Muito bem, eu quero aqui mandar um abraço aí para todo o pessoal na zona rural. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está comigo aí. Se você tiver alguma pergunta para a doutora Egnalda, mande para o nosso telefone, o WhatsApp 99990 0372. 99990 0372. Agora sim, doutora Aguinalda, ela já chegou? Muito bem, ela já está no nosso estudo online, está só se organizando lá, evidentemente, para que fique a live legal. E nós vamos bater um papo. Quando a gente fala sobre INSS, é um dos assuntos mais importantes, mais interessantes, que a população no rádio, na TV gosta de falar, porque tem muito benefício do INSS, ele é muito abrangente, né? Abrange aí a toda a classe, todas as classes. Pronto, Anderson? Já está no jeito, meu filho? Pode ativar o microfone, tá, doutora? Boa tarde, doutora. Ativa aí o microfone, seu microfone que está desativado, tá? Muito bem. Boa tarde, doutora. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo sim, Jocélio Leite. Boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez nesse programa de grande audiência. Obrigado, doutora. Desculpa aí da gente não poder ter feito esse programa na sexta-feira passada. Nós estávamos num grande evento aqui, inclusive o Dorival esteve com a gente, aqui na partida de futebol, aqui a inauguração do estádio, e não foi possível a gente fazer esse encontro aqui, mas vamos fazer hoje, porque é muito importante. Doutora, eu vou iniciar o nosso bate-papo para lhe perguntar o seguinte: o INSS está em greve, servidores do INSS. Me parece que não é todos os servidores do INSS, né? Mas eles deflagraram uma greve. Isso vai afetar aí no trabalho, doutora? Principalmente na questão de solicitação de aposentadoria, e sim, os benefícios que já estão, né? A perícia, eu tive informação que não nas perícias, mas em entrada de documentação, de pedido de aposentadoria, isso vai afetar com essa greve? Boa tarde, Jocélio. Sem problema nenhum não ter tido na semana passada, viu? A Tá gente bom. conversamente, que conversa é essa? Ô, Jocélio, quanto à sua pergunta, é assim, não atrapalha na questão dos requerimentos, porque a gente tem todo um acesso hoje em dia online. A gente mesmo dá entrada em toda a documentação, em todos os requerimentos, só que atrapalha na análise da documentação. Acaba demorando mais, fazendo com que os benefícios fiquem atrasados. Né? As aposentadorias, os auxílios, os salários, todos os benefícios ficam, depois que a gente dá entrada, sob a análise do servidor. Então, como um número restrito de servidor está trabalhando, né, tem um bom número de servidor em greve, então isso realmente atrapalha na análise e na concessão ou indeferimento dos benefícios. Eu tenho essa pergunta para fazer e toda vez nós já tivemos, parece, 2 programas e sempre eu esqueço, mas eu vou fazer logo. Pronto. A aposentadoria do homem do campo, do trabalhador rural, enfim, aquela aposentadoria tradicional aqui para a gente, é só de um salário mínimo? Não tem como ser a mais que um salário mínimo, né? Por quê? Porque as aposentadorias que não se refere ao homem do campo, à aposentadoria rural, tem aí um valor maior, tem gente que se aposenta com, não vou nem citar os políticos, deputados, né? Mas tem gente que se aposenta com 5 mil, 6 mil. Não tem nenhuma aposentadoria rural que seja mais do que o salário mínimo? Bem, vamos lá a sua resposta. É o seguinte, a aposentadoria do segurado especial,
dentro do que é tradicional, do que acontece em 99,9% das vezes, realmente é de um salário mínimo. Por quê? Porque o segurado especial ele não contribui para o INSS, ele apenas comprova a atividade rural. Então, a contribuição dele é ficta, é feita, no caso, em cima de um salário mínimo. Porém, existe possibilidade do segurado especial dele contribuir como facultativo, sem limite de contribuição. Só que, se o segurado especial contribui como facultativo, além dele ter que comprovar a atividade, ele vai ter que pagar INSS e ele pode contribuir do valor que ele quiser, mas ele tem que contribuir o tempo todo o período como facultativo. Eu, na minha larga experiência de previdenciarista há mais de 20 anos, eu nunca vi na minha vida nenhum segurado especial contribuir como facultativo. A uma, porque é muito caro. A duas, porque o segurado especial, ele sempre espera com a certeza de que tem o direito de receber a sua aposentadoria, ele espera com a certeza que vai receber a sua aposentadoria ao final, apenas com provas rurais. Aí existe outra possibilidade do segurado especial também receber mais de um salário mínimo. Esse é o caso do segurado, por exemplo, receber durante longo tempo da sua vida auxílio acidente. Se o segurado especial, algum dia na sua vida, sofreu um acidente e depois do auxílio doença começou a receber auxílio doença ou auxílio acidente e recebeu esse auxílio acidente durante longos anos, ao final, quando ele for se aposentar, esse cálculo do auxílio acidente também vai entrar no cálculo da sua aposentadoria. E ele vai receber mais de um salário, um pouco mais de um salário, podendo receber até 1,5 salários, a depender do tanto de tempo que ele tem recebido o auxílio acidente. Isso é um cálculo que se faz ao final. Aí sim, pode receber. Agora, também são mínimos casos que existem, pouquíssimos casos, mas existe a possibilidade sim. Eu tenho uma pergunta aqui da audiência já. É Certo? preciso pagar sindicato rural para se aposentar? É obrigatório pagar? Absolutamente não. O Sindicato Rural é apenas uma entidade, né, que, como o próprio nome diz, sindicaliza, apoia, é um órgão de apoio aos trabalhadores rurais, onde você, se você é sindicalizado, você vai lá para tirar uma DAP, é mais fácil, para fazer uma CAF, né, que é a atual DAP, para você se inscrever nos programas governamentais para a agricultura, é mais fácil. Até 2018, a pessoa, mesmo não sendo sindicalizada, precisava da declaração do sindicato para apresentar no INSS no ato do pedido da aposentadoria. Depois de 2018, não precisa mais. Não tem nenhuma necessidade de você ir ao sindicato requerer sua aposentadoria. Qual é a necessidade que tem para você requerer sua aposentadoria? É você se cadastrar nas bases governamentais, né? CAF, Safra, sementes da Emater, que pode ser feito no sindicato, na Emates, nas secretarias de agricultura dos municípios. Não tem necessidade que seja no sindicato. Se a pessoa quer se sindicalizar e pagar o sindicato, né, contribuir com o sindicato, porque o sindicato, trabalhadores rurais, pode ajudar a pessoa a entrar nesses programas governamentais, aí tudo bem, você paga, mas não com certeza que você vai se aposentar. Porque tem muita gente que paga o sindicato todo mês e não se aposenta. Acha que porque está pagando o sindicato tem direito à aposentadoria no final e não tem. O sindicato é simplesmente um órgão de apoio aos trabalhadores rurais, sabe? Então, Sim. ninguém é obrigado a se sindicalizar. Ninguém é obrigado a pagar sindicato de trabalhadores rurais para se aposentar. Pelo contrário, você junte prova de agricultura, provas comuns, que são do dia a dia da pessoa, que está lá com o nomezinho agricultor, e provas governamentais, que são essas que eu falei, CAF, DAP, Seguro Safra, recibo de sementes do Hora de Plantar da Emates. Tudo isso vai ajudar você a se aposentar por agricultura. Não questão de sindicalizar. Tá.
Eu tenho aqui outra pergunta. Quais os requisitos? Quais os requisitos? Eu acho que nós já fizemos essa pergunta, mas a audiência está pedindo. Tá ótimo. Vou responder de novo, né? Quais os requisitos para aposentadoria rural? Os requisitos para a aposentadoria rural? Ótima pergunta. É bom porque tira a dúvida de várias pessoas. Ao homem com 60 anos de idade, mulheres com 55 anos de idade, que conseguirem comprovar 15 anos de exercício da atividade rural, em regime de economia familiar ou individualmente, porque tem gente que trabalha sozinho na roça, também, desde que não tenha uma empresa no seu nome, por exemplo, se tiver aquele período que teve a empresa, já não vai comprovar rural, certo? Pode pedir aposentadoria rural. Se a pessoa tiver o tempo inteiro de rural, maravilha, vai aposentar sem precisar quebrar períodos. Se a pessoa tiver os períodos quebrados de rural urbano, por exemplo, você tem um período rural, aí de repente você quis trabalhar em outra cidade, em outro lugar, ou até mesmo na sua cidade, mas você assinou sua carteira, tem um período urbano. Então, aquele período urbano, para você conseguir depois comprovar o período rural, novamente você tem que mostrar uma prova de retorno à agricultura. Por exemplo, você tinha um período rural, tem prova daquele período. Você tem o período urbano, naquele período ali, ele tem, quando for a aposentadoria rural, ele tem que ser, como é que a gente diz? Ele tem que ser afastado. Aí, para poder você comprovar que voltou para o rural, para juntar os 15 anos de prova que você precisa, você tem que ter um documento que prove que depois que você quebrou aquele período, você voltou para a agricultura. Então, o período ele pode ser somado, o rural de antes com o rural de depois do vínculo, desde que você tenha uma prova de agricultura. Então, os requisitos são idade, 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem, comprovação de atividade rural de pelo menos 15 anos, e é isso. Se você tem idade e você comprova, desde que essa prova que você tenha seja ou não concomitante, assim, inteira, aliás, um período só, porque o período pode ser quebrado, se você consegue comprovar os 15 anos e tem a idade, os requisitos são esses. Tá. Eu tenho uma pergunta em áudio aqui da audiência. Vamos ouvir. Boa tarde, Jocely. Jocely, Francineide, é uma pergunta aí que eu estou ouvindo. É uma pergunta para você perguntar aí a ela. Porque o meu filho, ele recebe um auxílio acidente, mês salário mínimo. Na época que ele se acidentou, aí ele conseguiu mês salário. Aí, quando ele chega à idade de se aposentar, ele tem que se aposentar, ele tem que pagar INSS para se aposentar? Ou ele tem que ter as provas de agricultor? Deu para entender? Perfeitamente. Pronto. Eu gostaria só de saber, e eu vou explicar em cima dessa minha dúvida, eu gostaria só de saber se o auxílio acidente que ele recebe é por agricultura. Se o auxílio acidente que ele recebe por agricultura, ele não precisa contribuir, mas ele tem que comprovar que, mesmo recebendo o auxílio acidente, ele continuou na atividade rural. Tem que ter documento de agricultura comprovando que ele é agricultor e que ele trabalha mesmo com sequela. Porque o auxílio acidente, ele cobre uma sequela, uma diminuição da capacidade da pessoa trabalhar. Então, a pessoa vai continuar trabalhando, mesmo que a pessoa tenha redução da sua força de trabalho. Ela continua trabalhando. Como essa pessoa precisa continuar trabalhando, mesmo recebendo o auxílio acidente, para se aposentar, tem que ter prova de que, depois que começou a receber o auxílio acidente, continuou trabalhando na agricultura. Aí sim, quando ele completar os 60 anos, ele vai sim
da entrada e, provavelmente, se ele realmente tiver provas, receber a aposentadoria acrescentada do valor do auxílio acidente, a depender do tempo que ele tem recebido. Tá certo, tá certo. Temos muitas perguntas aqui, Ou, mas eu quero aqui me chamar a atenção, o pessoal de Potengi. Daqui a pouquinho eu tenho uma notícia lá de Potengi, urgente. ótimo. Nós vamos trazer essa informação. Não é uma informação boa, mas nós temos que dar essa informação daqui a pouquinho. Ô Anderson, tem alguma pergunta aí online? Por favor, coloca na tela para a doutora também ler, se possível. Pronto, vamos colocar. Doutora, boa tarde. Bom ter você aqui conosco. O Antônio Custódio, lá de Potengi, ele pergunta assim: doutora, o juiz deu a sentença sobre meu caso, só que a seguradora líder não me pagou. O que pode acontecer com a seguradora ou comigo? Aí eu teria que ter este processo. Por quê? Porque eu não sei o teor da sentença. Eu não sei se a sentença foi deferitória ou indeferitória, se ele ganhou o caso ou se ele perdeu. Se acaso ele tiver ganhado o caso, o advogado dele vai começar a execução dessa sentença, né? Vai pedir o cumprimento da sentença para o juiz e o juiz vai mandar a seguradora líder pagar o dinheiro que foi concedido a ele como indenização lá na sentença. Tá certo, doutora, tá certo. Então tá aí, Antônio. Cuida, meu filho, que senão fica de noitinha. Eu tenho um aqui em áudio também. O nome é Vanderlândia, de Boa Vista, Tarrafas. Vamos lá. Jocélio, eu sou uma auxiliar de serviços gerais. Desde 2018 que eu estou afastada do meu trabalho, porque eu tive uma doença de lúpus. Aí fui afastada do meu emprego. Aí estou no INSS há 6 anos. E a médica não libera para mim trabalhar. Então, de 2 em 2 anos eu estou indo na perícia. Aí eu quero perguntar se dá direito à aposentadoria ou só fica no auxílio doença. Aí, doutor, deu para entender, né? Perfeitamente, Jocélio. Jocélio, essa é a pergunta e a angústia da maioria das pessoas que se sentem totalmente incapacitadas para o trabalho, que o seu médico que acompanha não libera para trabalhar porque aquela pessoa está incapacitada, mas que, infelizmente, os peritos do INSS não aposentam e ficam renovando o auxílio-doença de 2 em 2 anos, no máximo, porque eles fazem a perícia, renovam por 2 anos, no máximo, porque muitas vezes eles renovam por 6 meses, por 1 ano e meio, e fazem com que as pessoas sejam obrigadas a, de 2 em 2 anos, estar pedindo, inclusive tem que pedir prorrogação, porque se não pedir pode perder o auxílio, né? E aí, quando essa pessoa pede prorrogação, eles prorrogam por 1 mês e já marcam nova perícia. E de 2 em 2 anos eles ficam marcando perícia. Infelizmente, a aposentadoria por invalidez diretamente no INSS é muito difícil e complicada. Muitas vezes, depois de 8, 10 anos, é que eles se convencem de aposentar a pessoa. Mas, mesmo assim, se a pessoa não tiver 60 anos, mesmo aposentado por invalidez, pode, em algum dos pentes finos, ser chamado para perícia. Então, não tem o que fazer. Infelizmente, tem que ficar obedecendo, pedindo a prorrogação no final do benefício, para poder fazer nova perícia e prorrogar por mais 2 anos. Muitas vezes eles até prorrogam por menos tempo. E só vai poder pedir aposentadoria por invalidez no caso judicial se algum dia o próprio INSS negar a perícia, parar de deferir, né, de conceder a perícia. Aí a pessoa pode pedir, porque na justiça a gente pede diretamente a aposentadoria por invalidez, né? Pede o pedido, a gente pede auxílio-doença com aposentadoria por invalidez. Aí o perito judicial é mais fácil de conceder. Mas enquanto ela estiver renovando o benefício no INSS, ela tem que aguentar. Infelizmente, não tem jeito, olha, infelizmente. Então tá aí, eu tenho outra aqui da audiência em áudio, que é o seu Gregório Baixinho, vamos lá. Oi, Jocélio, boa tarde, Jocélio. Procura a doutora aí
Por acaso, minha esposa, em 2005, em 95 para 2000, ela trabalhou de carteira assinada. Hoje ela tem 53 anos. Para ela se aposentar, dá algum problema no INSS, porque ela assinou a carteira em 95, ou isso aí já saiu do sistema da Previdência? Me diga aí, por favor. 95 para 2023 tem muito tempo, né, doutora? Mas não dá problema, velho. É como eu expliquei na primeira pergunta sobre aposentadoria rural. Hoje em dia, a gente pode afastar os períodos urbanos, mas tem que provar o retorno à agricultura. Se ela foi empregada de carteira assinada lá em 95, certamente de lá para cá, quando ela saiu, ela deve ter começado a juntar documento de agricultura. Ela deve ter se inscrito nas bases governamentais, né? O esposo pode ser que já seja aposentado por agricultura. Se ela tem documentação, esse vínculo lá do passado não vai fazer nenhuma diferença. E se ela, por acaso, tivesse, mesmo durante o período de 15 anos, que ela precisa comprovar para o INSS a agricultura dela, ela tivesse cortado algum período com 3, 4, 5, 6 meses de um período de carteira assinada, desde que ela tivesse documento novo de depois do período que comprovasse que ela retornou para a agricultura, não atrapalharia, não. Viu? O que vale é documento de agricultura mesmo. Se ela tiver documento de agricultura, esse vínculo não vai importar em nada na vida dela. Essa informação, doutora, de que passaram para muitos, e eu vou perguntar, reforçar aqui, de que com 10 anos que a pessoa teve a carteira assinada, isso sai do CNIS da pessoa, não fica mais registrado no CNIS com 10 anos após? Não, isso não existe. Isso não Não, né? existe. Isso não existe. Todos os períodos de carteira registrada ou de contribuições efetuadas ao INSS ficam no CNIS. Se por acaso tiver algum período na vida da pessoa que a pessoa assinou a carteira e não está constando lá no CNIS, a pessoa pode fazer o pedido no INSS e retifica o CNIS e coloca lá, sabe? Mas, normalmente, todos os períodos, até aqueles lá de 1970, 1980, que era feito em microfichas, hoje eles constam todos no CNIS. Então não é verdade isso. Não, é tempo trabalhado. Tempo trabalhado faz parte do seu patrimônio previdenciário, né? O tempo Tá trabalhado não certo. pode ser negado, não, independentemente de ter sido na adolescência da pessoa, há 40, 50 anos atrás, tem que estar. E se não tiver, faz jus ser colocado. Se a pessoa precisar daquele período, ela tem que levar as provas, Sim, as coisas todas para colocar. tá. Antônio Carvalho tem uma pergunta. Marcelo, boa tarde. Marcelo, fazer uma pergunta aí para a doutora. Eu sofri um acidente no trabalho, entendeu? E agora, recentemente, né, como você também sabe um pouco da minha história, eu fiquei parado, né, porque não tem mais condições de exercer nenhuma função, né, trabalho. E estou com trombose venosa, né? Com hernia de disco e gastrose na coluna, né? E um tumor na cabeça. Então estou afastado, né? O médico afastado aí no mínimo 1 ano, né? Ainda vou fazer uma cirurgia o próximo ano. E eu queria saber com a doutora aí se eu tenho o direito de entrar com algum recurso, para receber algum auxílio. Que eu dei entrada no INSS, mas eu fui sem advogado e veio interferido. Eu queria saber aí se tem, como que eu faço para conseguir receber um auxílio. Né? Também sou o MEI, né? Sou microempreendedor, você sabe, tinha lá, paguei o MEI desde 2013 até fevereiro desse ano, 2024. Vê com ela aí, para responder aí o que... Deu para entender aí, doutora? Perfeitamente, Jocélio. Eu entendi que ele sofreu um acidente, ainda tem muitos problemas de saúde por conta desse acidente,
que ele é MEI, microempreendedor individual, e que ele requereu no INSS e lhe foi negado. Certamente, você deve não ter passado na perícia. Nesse caso, é de muito bom alvitre que o senhor procure um advogado previdenciarista. Por quê? Porque se o seu benefício não deu certo no INSS, o senhor está cheio de sequelas, o senhor ainda está incapacitado para o trabalho, esse advogado ou ele vai requerer novamente no INSS ou ele vai para a justiça. Agora resta saber assim, será que as suas contribuições estavam em dia? Será que você estava como segurado do INSS? Porque tem duas formas de indeferimento. Uma é pela perícia médica e a outra é pela qualidade de segurado. Você diz que é MEI e você paga todos os meses direitinho, aí tudo bem, você estava na qualidade de segurado. Mas se por acaso você tiver passado muito tempo sem pagar, você não está mais na qualidade de segurado e pode ter sido por isso. Aí eu não sei. O senhor é quem vai dizer assim sobre esses questionamentos. E a segunda possibilidade, que eu acho, sinceramente, que é o que deve ter acontecido com ele, é a questão de não passar na perícia. Se não passou na perícia, pode fazer ou um novo requerimento ou uma perícia judicial, que eu acho que é o mais correto, já que não passou na perícia do INSS. Fazer a perícia judicial, pode ser até que não consiga um benefício por incapacidade temporária, que no caso seja auxílio-doença. Mas, como você disse que foi acidente, pode ser que consiga um auxílio-acidente. E auxílio-acidente é para até o dia da aposentadoria. Você recebe para sempre até se aposentar. E ainda pode ser somado a aposentadoria ao final, a depender de cada caso, sabe? Então, fica essa dúvida. Eu não sei, como se diz, qual foi o motivo do indeferimento. Sugiro que foi por um desses dois e acredito que tenha sido porque não passou na perícia. Procure um advogado previdenciarista e coloque na justiça. Eu acho que é o melhor a se fazer, Jacélio. Tá bom. Agora eu tenho a pergunta do seu João, nosso ouvinte, né? E é ouvinte de manhã e ouvinte agora também, né? Seu João tá perguntando, em áudio, tá? Vamos botar seu João aqui no ar. Boa tarde, José. Boa tarde, seu João. Boa tarde, José. Boa tarde, doutora Aguinalda. José, eu quero perguntar à doutora Aguinalda que eu me aposentei, eu sou João Pereira da Silva, eu me aposentei na entrada do Real, do Cruzeiro para a entrada do Real, e eu nunca recebi o 13º. Aí eu gostaria de perguntar à doutora Aguinalda se eu tenho esse direito de receber, porque eu só escutando no jornal que os deputados, o presidente ia assinar para a gente receber. E até hoje eu não recebi. Aí esse ano eu recebi mais do dinheiro, aí o povo me fizeram medo, foi obrigado a eu devolver. Aí eu queria saber de doutora Aguinalda se eu tenho esse direito. Uma boa tarde, José. Boa tarde, seu João. Deu para entender, doutora? Ele tem um benefício que não dá direito ao 13º. Queria que a senhora falasse. Pronto. Pelo que entendi, ele é beneficiário do benefício assistencial. Não pude compreender se é o benefício assistencial ao idoso ou benefício assistencial ao deficiente. Não sei se o benefício dele foi por idade ou por doença, mas é o seguinte: o benefício assistencial, independentemente de ter sido por deficiência ou idade, realmente não tem direito ao 13º, porque, como o próprio nome diz, é um benefício de assistência, é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário, pelo qual você contribui para poder se aposentar no futuro, sabe? O benefício assistencial é tipo um auxílio concedido pelo governo para os idosos a partir de 65 anos
ou para deficientes a partir do nascimento, por conta para pessoas que a família tem renda per capita de até, no máximo, 1/4 de um salário mínimo. E esse benefício, ele assiste a pessoa durante toda a sua vida. Não deixa pensão por morte, não tem 13º. Antigamente também não podia fazer empréstimo bancário, só que empréstimo bancário foi liberado. Eu nem sei se empréstimo bancário foi para a felicidade das pessoas. Eu acho até que não foi para a felicidade, porque as pessoas não entendem muito, acabam colocando os pés pelas mãos, fazendo empréstimo, comprometendo o benefício e acabam, na verdade, reduzindo o valor do seu benefício e passando várias necessidades por isso. Aí não existe possibilidade de ter 13º em benefício assistencial, não. A lei realmente nos explicita e nos ensina isso e não existe possibilidade, viu? É porque tem muita fake news no meio do mundo. Do mesmo jeito daquela fake news de aposentadoria aos 55 anos. O povo enche as redes sociais, bota um monte de coisa na cabeça do povo, mas nada disso é verdade. Tá bom, doutora, nós estamos já no finalzinho aí do nosso bate-papo. E o Antônio Carvalho, que fez uma pergunta anterior ao seu João, ele que sofreu um acidente, ele disse que passou na perícia, a perícia provou, né, a sua impossibilidade de trabalhar e tudo, mas o INSS foi que indeferiu. Pois o INSS não indefere sem motivos. Se ele passou na perícia, teve algum problema com as contribuições, com a qualidade de segurado dele. Seu João, eu te aconselho muito a procurar Não é seu João, é Antônio Carvalho. Desculpa, eu te aconselho muito a procurar advogado. Se o senhor quiser, eu posso fazer esse atendimento para o senhor, somente para lhe tirar essa dúvida. Se o Jocélio quiser mandar o meu número para o senhor, eu lhe atendo até por WhatsApp. Você me manda a senha e seu CPF, só para eu lhe tirar essa dúvida, porque eu fiquei engasgada por não lhe tirar essa dúvida, porque eu não conheço o seu benefício. Mas, como o senhor me disse que passou na perícia, se o senhor quiser me mandar a dúvida, eu lhe respondo no privado, sem nenhum custo. Pronto. Doutora, eu passo o telefone da senhora para ele e ele entra em contato, né? Pronto, o meu telefone é 88 99614 6078. 99614 6078. Pode mandar uma mensagem no privado, que eu faço questão de olhar para o senhor para tirar essa sua angústia, seu Antônio. Tá certo. Então, nós chegamos ao final desse bate-papo, né? Tem mais algumas perguntas, vamos deixar acumulado para a próxima semana, que é sexta-feira. E você que mandou sua pergunta, né, já em cima da hora também, tem mais pergunta aí, Anderson? Tem não, aí na live não tem mais, né? Aqui ainda tem algumas perguntas, não vai dar para fazer, mas sexta-feira nós estaremos aqui de novo, né, com esse compromisso, que eu acho isso muito importante, que tira dúvidas e as pessoas evitam de pagar uma consulta, de se deslocar de casa para fazer alguma pergunta ao advogado, ao escritório. Muito obrigado, doutora, pela sua participação, tá? Muitíssimo obrigada. Estarei sempre às ordens, viu, Jocélio? Assim que vocês resolverem fazer o próximo programa, estou aqui às ordens. Agradeço a todas as pessoas que participaram. Estou aqui a postos. Eu deixei meu telefone. Quem tiver alguma dúvida que quiser tirar comigo, pode ficar à vontade, que aqui a gente está de braços e coração aberto, Jocélio. Tá bom. Obrigado, doutor. Um abraço.